Sentar-se, por gentileza. Meus queridos irmãos sacerdotes, diácono, religiosas, meus queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes na igreja, com todo o cuidado e distanciamento exigido neste tempo de pandemia, aqueles em um número tanto quanto os que estão aqui na igreja, que se encontram atrás no salão paroquial, também acompanhando esta celebração, aqueles que nos acompanham pela Rádio Jaraguá, pelas redes sociais do Padre Aloísio, da paróquia e de toda a Diocese de Joinville. São inúmeras as pessoas que estão conosco neste momento de terceiro domingo da Páscoa, neste momento em que celebramos alegremente 15 anos da Páscoa do Padre Aloísio. Isso tudo traz a mim algumas reflexões. A primeira delas: é tempo de Páscoa. Jesus está vivo, ressuscitado. Este Círio Pascal, como todos os outros no mundo inteiro, estão sinalizando: Jesus está vivo, ressuscitado, junto a Deus, no meio de nós. É a verdade mais inabalável e impressionante que cada cristão deve ter na sua mente e no seu coração. Não dá para ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, se eu não tiver plena certeza, firme convicção, adesão de mente e coração de que Jesus está vivo e ressuscitado. Seria uma perda de tempo a nossa presença aqui nesta igreja, seria bobagem a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. É ponto fundamental. E essa convicção, essa fé em Jesus ressuscitado, nos leva a qualquer tempo de nossa vida, quer sejam momentos fáceis ou difíceis como vivemos hoje, que nos dão a coragem, o ânimo de levar a nossa vida à frente. Tenho tido conversas por WhatsApp, por videoconferências, com tantas e tantas pessoas que têm perdido seus entes queridos neste momento. E sempre uma coisa, um fato, tem sobressaído: é o sentimento de fé das pessoas. É a certeza absoluta de que estas pessoas estão junto de Deus. Por isso, meus caros, não desanimemos jamais. Não permitamos a dúvida da fé em Jesus ressuscitado. Nunca. E a certeza disso vem na leitura também que nós ouvimos hoje. A leitura que acompanhamos, ela é sequência
dos 2 discípulos de Emaús, que estavam perdidos na sua fé, não sabiam por que é que Jesus tinha sido crucificado, estavam desesperançosos, mas se encontraram com Jesus. Jesus encontrou-se melhor com eles, colocou-se junto a eles numa refeição, e os 2 discípulos de Emaús descobriram: mas esse é Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E eles voltaram correndo para Jerusalém e contaram aos apóstolos o que tinha acontecido. E Jesus chega até os apóstolos e diz: a paz esteja convosco. Evidentemente, o que aconteceu com os apóstolos é um fantasma. Afinal de contas, ele foi crucificado. Como é possível que ele esteja aqui? E duvidaram. E Jesus diz: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, vede meus pés, vede o meu lado, sou eu mesmo. Por isso eu lhes dizia que a primeira reflexão, e estamos vivendo ainda o calor dos momentos da Páscoa, em que pudemos vivenciar estes mistérios. Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado. Mas a palavra de Deus, nas 3 leituras, nos dá a razão, uma entre tantas, pela qual existe a palavra de Deus, pela qual Jesus se fez presente na humanidade. Primeira leitura, São Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, está pregando ao povo. E no final ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Qual a palavrinha que apareceu aqui? Pecado. Na segunda leitura da carta de São João, ele começa dizendo uma palavrinha que como soa bem ao coração de um filho quando um pai diz: filhinho. É uma expressão carinhosa, uma expressão de afeição. Como um filho fica contente quando o pai ou a mãe diz: filhinho. E São João está dizendo para os seus, para todos aqueles que ele pregava o Evangelho, que ele cuidava na fé, e disse para eles: filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Escrevo isto para que não pequeis, porque Jesus é o justo, é o nosso defensor junto ao Pai. E mais ele diz: quem não guarda os mandamentos de Deus é um mentiroso, é um pecador. Jesus não veio a este mundo apenas para fazer turismo. Jesus veio a este mundo para morrer na cruz por nossos pecados. E agora Ele está vivo e ressuscitado. E Ele quer que vivamos como ressuscitados. E para isso, aquilo que atrapalha o plano do Senhor é exatamente o pecado. Segunda reflexão. Nesta semana toda, de segunda até ontem, os bispos de todo o Brasil
realizaram a sua assembleia anual, obviamente por videoconferência. Éramos mais ou menos umas 400 pessoas. E num dia, na quinta-feira pela manhã, houve um retiro. O pregador desse retiro foi o cardeal, o arcebispo de Boston, Estados Unidos, O'Malley é o nome dele. E ele nos disse uma coisa muito interessante que eu quero, em síntese, dizer para vocês. O que ele disse? Jesus Cristo é o grande modelo para todos nós. O grande modelo. Duas cidades foram as mais importantes para a vida de Jesus. Primeira, Nazaré. Segunda, Cafarnaum. Depois que ele nasceu, teve que fugir para o Egito, voltou e fixou a sua residência com José e Maria em Nazaré. E ali ficou quantos anos? 30 anos. 30 anos no silêncio, no trabalho, na obediência a seus pais, na sua família. 30 anos. Foi o tempo em que ele viveu na intimidade com o Senhor e com a sua família. Cafarnaum, o local onde ele mais passou, ensinando os seus apóstolos, fez muitos milagres, e sintetiza toda a sua vida, não apenas em Cafarnaum, mas em outros lugares, mas Cafarnaum é o ponto de referência. Ficou ali quantos anos? 3 anos. Nazaré, 30 anos. Cafarnaum e o resto, 3 anos. O que isso significa para nós? Significa que eu não posso levar a minha vida à frente como bom filho de Deus se eu não aprender a ter uma firmeza na minha fé que vem da minha oração, que vem do meu cuidado com a palavra de Deus, que não vem do fato de eu rezar, falando claramente. E aqui o grande exemplo para nós nesse momento, nesse dia, no contexto da celebração que estamos fazendo, é o Padre Aloísio. O Padre Aloísio soube muito bem juntar essas duas dimensões, a dimensão da espiritualidade e do trabalho pastoral, embora eles tenham uma união entre si, obviamente. Mas o que deu força para o Padre Aloísio, para levar à frente a sua vida pastoral, de cuidar das pessoas, de estar sempre disponível, tanto aconselhamento espiritual, tanta ajuda que ele deu, porque ele tinha uma intimidade plena com o Senhor. Porque ele rezava. Ah, mas ele era um padre. Não é só um padre que tem que ser igual a Jesus, você também. Você que está aqui, que está no salão, que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, cada um de nós tem que seguir o grande modelo que é Jesus. Para ser um bom pai, uma boa mãe, para ser um bom trabalhador, para ser
bom prefeito, para ser um bom padre, para ser um bom bispo, para ser uma pessoa que leve à frente a sua vida de fé de cristão, seja em que situação, em que função, qual seja a sua profissão, o seu ofício, para levar à frente, porque convivemos uns com os outros, precisamos da oração. Tomara que não passe nem um dia de nossa vida sem que nós voltemos o nosso coração ao Senhor pela oração. Porque isto possibilitará a gente levar à frente a vida de cada dia, mesmo durante a pandemia, mesmo durante os momentos de dor. Nesses momentos de pandemia, quem não tem fé, diante do sofrimento ou da perda de alguém que é querido, não sabe o que fazer. Vocês nem imaginam como é difícil a gente ajudar uma pessoa que não tem fé. É função nossa também, e fazemos isso nesse momento. Mas quando percebemos o sentido de fé, como as pessoas olham as coisas de um modo diferente, e fica muito mais fácil, e a pessoa entende uma outra dimensão, porque nós fomos criados para viver eternamente em Deus, aqui e depois. Mas tem um aqui e agora, e queremos viver aqui tanto quanto tempo Deus quiser de nós. Mas não dá, repito, para levar a vida à frente sem ter a vida de fé, de oração. Por isso, meus caros, já concluindo, a palavra de Deus de hoje, do Evangelho, terminou com uma expressão: vós sereis testemunhas de tudo isso. De tudo isso o quê? Dos fatos que aconteceram com Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Vamos deixar mais simples ainda. Cada um de nós tem a missão de, pela sua vida, no seu dia a dia, onde estiver, de levar a todos a alegria do ressuscitado, de levar a todos uma palavra de ânimo, de coragem. Somos chamados a não perder a esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e continua trazendo e nos dando pessoas como o Padre Luiz, que nos animam, que nos encorajam a voltarmos o nosso coração sempre para o Senhor. Amém.